Saudações, papirões! Professor Giovanni aqui do Papiro Contábil. Uma dica rápida e bem assertiva na sua prova. O tema é juros sobre o capital próprio. Talvez você já tenha conhecimento de que os dividendos são pagos aos acionistas. Como é que ocorre essa situação? Os acionistas investem na empresa, a empresa obtém um lucro, sobre esse lucro a empresa paga o imposto de renda e os sócios recebem esses dividendos líquido de imposto de renda, ou seja, o sócio não paga novamente um imposto sobre aquela renda, tendo em vista que aquela renda já foi tributada. Porém, muitas vezes a empresa se vê diante de uma situação de que ela precisa pegar uma grana emprestada e, em vez de pegar dinheiro emprestado com terceiros, ela oferece uma outra forma de ganho para os sócios, que são as remunerações sobre o capital próprio. E ocorre da seguinte forma: a gente vai lembrar de juros, dá um zoom por favor para ficar bem massa aqui, ó. Juros sobre o capital próprio. Quando isso aparecer na sua prova, lembre, por favor, que juros sobre o capital próprio é uma despesa financeira na DRE. Lógico que se a prova trouxer juros sobre o capital próprio a pagar, aqui no finalzinho você já gravou na alma, qualquer bosta a pagar é um passivo. Então, se não vier acompanhado do a pagar, você sabe que é uma despesa. Se vier juros sobre o capital próprio a pagar, aí seria um passivo. O que eu quero destacar para você é que essa palavra capital próprio não pode fazer com que você queira colocar essa conta no patrimônio líquido. Não faz sentido. Mesmo tendo aqui capital próprio, se vier só capital próprio, patrimônio líquido. Juros sobre o capital próprio são as despesas financeiras que a empresa tem para remunerar o capital dos sócios. Beleza, agora olha que massa. Em uma DRE, você está dando para ver daí, numa DRE, você começa assim, ó, da receita bruta, tira as deduções. Depois encontra a receita líquida, tira o CMV. Encontra o lucro bruto e arranca as despesas. As despesas são as mais diversas. Eu tenho despesas financeiras, eu tenho despesas de vendas, eu tenho despesas gerais, eu tenho várias despesas. Olha o que eu estou destacando para você aqui, ó. Eu possuo uma despesa chamada de financeira. Aqui está a atenção. Os juros sobre o capital próprio são despesas financeiras. Depois que eu tiro essas despesas e somo outras receitas, é que eu terei a base para apurar o meu imposto de renda. Ou seja, o que a prova vai afirmar para você é o seguinte: que os juros sobre o capital próprio que a empresa paga podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda, tendo em vista que a empresa não vai tributar esse imposto antes, então não vai ser um imposto da pessoa jurídica. A empresa paga os juros sobre o capital próprio aos sócios a título de despesa financeira. E o sócio vai pagar esse imposto de renda sobre a pessoa física, o sócio recebendo. Olha o detalhe: se o sócio recebe dividendos, esse recurso já está líquido de imposto de renda. Agora, quando a empresa paga juros sobre o capital próprio, acontece que a empresa paga antes desse recurso chegar lá na base de cálculo do imposto de renda. Então, os juros sobre o capital próprio são despesas financeiras da DRE que são deduzidos da base de cálculo do imposto de renda. Portanto, o sócio, quando recebe esse recurso, precisa pagar o imposto de renda, diferente das participações que os sócios recebem, porque os sócios poderiam receber participações. Essas participações são remuneradas normalmente por debêntures, empregados, os administradores, partes beneficiárias, fundos. São ainda participações, mas estão depois de já apurado o imposto de renda. Então o recurso já havia sido tributado, diferente dos juros sobre o capital próprio. Espero que tenha sido uma dica muito útil para você e manda um feedback aí se esse material foi útil para você. Um grande abraço e vamos evoluindo com pequenas conquistas diárias. Valeu!